Olá pessoal, tudo bem? Chegamos na nossa aula número 3. Essa aula 3 é dividida em 3 partes, tá? Na primeira parte a gente vai falar sobre a teoria das relações humanas da administração, quando a administração passa a ser mais humanizada. Nós vamos falar também sobre o que derivou dessa teoria, né? Conceitos como liderança, entre outros, a sua comunicação empresarial, entre outras coisas, que surgem através da teoria das relações humanas, e a teoria neoclássica, que é utilizada até hoje, no sentido de administrar focado em objetivos, metas, resultados, os famosos OKRs, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula 3. Essa é a parte 1 da aula 3. Como eu disse, a gente vai trabalhar a teoria das relações humanas. A teoria das relações humanas, ela nada mais é do que uma revolução de conceitos sobre administração. É uma forma de reagir contra as ideias do Taylor e do Fayol. O Taylor e o Fayol, cada um olhando um lado da empresa, né? Eles focavam a estrutura organizacional. No caso do Fayol, usava a estrutura organizacional. No caso do Taylor, ele usava a tarefa como foco. A organização tem que ser excelente no que faz. E aí a gente percebia que essas teorias faziam com que os gestores, os gerentes, os donos de negócio tratavam as pessoas como meras máquinas, né? Frases que a gente usa até hoje é derivado desse período. Por exemplo, deixe os problemas em casa e da porta para dentro da empresa você não deve se preocupar com seus problemas em casa. Cara, isso é humanamente impossível. Tá? O ser humano ele é sistêmico. E isso é um derivado justamente dessa época, lá do começo do século XX. É impossível você esquecer seus problemas enquanto está fazendo outra coisa. Você vai fazer outra coisa, só que você vai ficar pensando também nos problemas. E isso foi uma forma de reagir. Né? Então a teoria das relações humanas é meio que um balde de água fria em cima das outras teorias na forma de tratar os seres humanos, tá? Como forma assim, nós não devemos tratar ser humano mais como máquina, mas como um componente importante da organização. Basicamente, a teoria das relações humanas, ela surge principalmente, ela ganha força na década de 30, tá? Então, na década de 30, ela ganha força por causa do advento das ciências sociais. A sociologia, por exemplo, foi uma das que contribuiu para essa área. Mas não só foi essa, tá? Há um pouquinho ali da psicologia, porque a psicologia era uma ciência social na época em desenvolvimento, mas ela é dividida em duas etapas. Primeiro, a primeira etapa dessa teoria era entender o trabalho e como que o trabalhador ele se adaptava a esse tipo de trabalho. E tentar entender formas também, no segundo momento, de adaptar o trabalho para o trabalhador. Tá? Então são duas abordagens diferentes. As pessoas mais famosas da teoria das relações humanas são esses 4 consultores empresariais aqui. Tá? Então Hugo Montsberg, na verdade é Mintzberg, é com I, eu escrevi errado aqui, é Hugo Mintzberg, né? O Ordway, Follett e o Bernard são as pessoas mais importantes desse período aqui. Por que a ideia da teoria das relações humanas ela se torna importante? Justamente ela se torna importante porque houve uma necessidade muito grande de tentar humanizar o trabalho, né? Justamente como uma crítica lá à teoria clássica e à teoria científica do Taylor também, né? Então a ideia era, olha, a gente tem que olhar que esse sistema autocrático que o Taylor propôs, na verdade é inadequado ao estilo de vida democrático das pessoas. Então assim, de um lado, nós falávamos de Estados Unidos, de um Brasil, do mundo inteiro tentando ser democrático, democracia, mas o modelo do Taylor e do Fayol, ele era mais autocrático, ou seja, manda quem pode, obedece quem tem juízo, você tá aqui para trabalhar mesmo, foda-se seus problemas em casa. Tá? Era essa a ideia deles na época, tá? Tô falando com as minhas palavras aqui, tá? Pra ficar mais simples. As próprias desenvolvimento das ciências sociais ajudaram bastante, ciências humanas, melhor dizendo, né? O direito ganha uma nova dinâmica, a sociologia ganha uma nova dinâmica, a economia ganha uma nova dinâmica, o surgimento das escolas de administração também na década de 20 ajudou, contribuiu bastante. As filosofias pragmáticas de John Dewey. E assim, muito curioso, né? O John Dewey, o foco dele é ser pragmático. E o pragmatismo faz o que precisa ser feito, doa quem doer, tá? Na verdade, a teoria das relações humanas é justamente o oposto, é contra as ideias de filosofias pragmáticas de John Dewey. Né? As próprias
ideias de psicologia dinâmica que hoje nós chamamos de psicologia positiva, que é o que o coach usa hoje, tá? Do Kurt Lewin também. E a experiência feita numa fábrica da GE, no bairro de Hawthorne, lá na cidade de Chicago, em 1920, também contribuíram para o surgimento da teoria das relações humanas. Vamos focar aqui na experiência de Hawthorne, porque o resultado da experiência de Hawthorne foi, digamos assim, o pavimento, né, onde cimentou a teoria das relações humanas. A experiência de Hawthorne ela foi dividida em 4 fases. Cada uma dessas fases tinha um propósito diferente. Então, eu até recomendo vocês depois pesquisarem com mais calma. É um conteúdo que eu gostaria muito de cobrar de vocês na prova, né? Sobre essa pesquisa de Hawthorne, é muito interessante. No caso, a primeira fase era você separar os grupos, colocar um grupo de controle e um grupo de observação e testar o efeito da iluminação na produtividade. Vou explicar melhor. Imagine uma fábrica gigante como a da GE, lá na cidade de Chicago, no bairro de Hawthorne. Você pega um grupo de pessoas que trabalham no acabamento, sei lá, tem 10 pessoas nesse grupo. E você pega um outro grupo também com 10 pessoas. Vocês separam eles da linha normal de produção, mas de maneira disfarçada, né? É ainda a linha de produção. Só que para um deles, você abaixa a iluminação, ou seja, as luzes estavam no mais alto, perto do telhado do barracão. E agora vamos abaixar essa iluminação perto da zona de trabalho, ou seja, a 2 metros de altura no máximo, né? E aí eles perceberam que o grupo de observação, que era o grupo que teve a iluminação abaixada, começou a produzir mais, porque tinha qualidade na visibilidade e tal. E também, fora os outros efeitos que causa, né, a própria iluminação, efeitos de mais ânimo, de mais interação social, de poder ver as coisas com mais clareza. Então, nesse contexto. A segunda fase foi sensacional, porque da mesma forma, ele pega um grupo de experimento e um grupo de controle. A ideia do grupo de controle, pessoal, é justamente uma forma de falseabilizar uma pesquisa, tá? Isso daí é ciência. Você pega, é usado para testar medicamento, para você ter uma ideia. Você pega um grupo de experimento e um grupo de controle. O grupo de experimento você dá um medicamento, que você tá fazendo teste no laboratório, e o grupo de controle você dá farinha, uma cápsula de farinha, de maisena, de trigo, sem a pessoa saber que não é um medicamento, né? A ideia é verificar se há efeito placebo, ou seja, se só pelo fato da pessoa acreditar que está recebendo um medicamento, ela vai melhorar. E no caso da pesquisa de Hawthorne, essa era a ideia. Eu vou pegar 2 grupos, um de controle e um de observação ou de experimento, justamente para um tentar falsibilizar o outro. E aí você isola esses grupos, pega o grupo experimental, separam eles, faz também a separação do pagamento por tarefa. Então, assim, o grupo experimental agora vai receber para cada tarefa feita, não mais pelas horas trabalhadas. Foi feito também o emprego de intervalos de 5 minutos da manhã, 5 minutos da tarde, o aumento de intervalos de descanso de 10 minutos. Ou seja, eles começaram a mudar variáveis, horário de entrada no trabalho, horário de saída, horário de folga, horário de almoço e tal. E baseado nisso, nós temos ali várias conclusões. Foi possível perceber mudança na produtividade com cada uma dessas mudanças também. O próprio intervalo de 5 minutos da manhã e 5 minutos da tarde aumentou a produção em algum nível. O próprio saída do trabalho mais cedo também aumentou a produtividade, né? E também as semanas, né, de 5 dias de trabalho com sábado e domingo livre também tiveram um efeito interessante aqui também. Foi muito curioso a pesquisa de Hawthorne, tá? Não tem nada a ver com escala 5x2 isso aqui não, tá? Isso aqui foi um experimento baseado no contexto da GE, tá? A gente não pode misturar as coisas. A GE era uma empresa muito grande, tá? Eles estavam vivendo um momento muito bom, por isso que eles testaram tantas coisas assim. Eles fizeram esses experimentos com consultoria, tá? E esses experimentos só provaram alguns fundamentos sobre as interações humanas. O que é importante tirar de conclusão de tudo isso, talvez? Que, sim, o nível da produção ele acaba sendo o resultado da integração social. Então, cada uma dessas variáveis aqui faz com que as pessoas
entrem em contato, conversem e tal, e falem, gostei, eu não gostei de sair mais cedo, como é que é e tal. E então as interações sociais é importante para o nível de produção. Outra coisa curiosa, que eles chegaram na conclusão de que sim, os colaboradores formam grupos sociais. Esses colaboradores, eles interagem, se fazem amizade, coisas que para o Taylor isso não importava, tá? Pro Taylor, não quero saber se você tá aqui, você não está aqui para fazer amizade, você está aqui para trabalhar. É outra frase derivada do pensamento do Taylor lá de 1913, tá? Ele descobriu também, através dessa pesquisa, que os seres humanos, principalmente dentro das empresas, criam muitos grupos informais. O que é grupos informais? São panelinhas. Dentro da sala de aula a gente vê isso em qualquer grupo que tenha mais de 10 pessoas, essas pessoas começarem a se dividir por afinidades, tá? Eles descobriram também que era importante ter alguém fazendo uma supervisão, que com a supervisão a produção é maior. E eles descobriram também que pessoas que têm problemas emocionais, problemas em casa e tal, produzem menos também. Então foram conclusões que pra gente hoje é óbvio, naquela época tinha tudo que ser provado, tá? Tinha que testar e provar. Quais foram as maiores sacadas então? Sim, a organização ela se torna informal também. Então ela não é só um CNPJ, as pessoas que estão lá dentro, elas criam cultura lá dentro. Eles criam... como eu posso dizer, quando cria cultura, eles vão criar piadas internas, eles vão criar gírias internas, então é natural que a organização se torne também uma informal lá dentro. Então nós temos o CNPJ, que é a empresa como um todo, e depois nós temos uma organização de pessoas interna à organização, que é um grupo informal, ou vários grupos informais. Outra coisa, que não dá para entender o ser humano de maneira individual dentro das organizações, apenas de maneira coletiva. Ou seja, a ideia é começar a olhar do ponto de vista mais social. Como que as pessoas se interagem, como que elas se confidenciam umas com as outras e tudo mais. Outra coisa muito importante, que hoje para nós já é bem estabelecido, mas a partir da teoria das relações humanas, nós começamos a pensar no ser humano como um animal social. Então é o homem social e não o homo economicus do Taylor, que quanto mais ganhava, mais produzia. Aqui também tem a ver com os relacionamentos. Quanto é melhor os relacionamentos das pessoas dentro das organizações, mais elas produzem também. Basicamente, eles entenderam que o trabalho ele se torna, na verdade, uma atividade estritamente grupal, ou seja, é coletivo. Eles descobriram também que um operário ele nunca vai reagir apenas como um indivíduo isolado, mas como membro de algum grupo. Ou seja, ele escolhe um time, ele escolhe lados, ele escolhe quem defender e quem não defender dentro do ambiente de trabalho. E ele percebe também que é importante a administração criar líderes capazes de se comunicar e de administrar essas pessoas de maneira mais democrática. Então a ideia é que, dentro da teoria das relações humanas, a administração ela passa a ser mais democrática, mais comunicativa, mais integrativa, pensando nas interações sociais. Agora, quais são as funções básicas da organização do ponto de vista da teoria das relações humanas? Primeiro, olha, somos uma organização industrial, temos sim uma função econômica, ou seja, é produzir bens ou serviços e ter lucro com isso, porém a empresa também, a organização também tem uma função social. Então as pessoas precisam estar satisfeitas. Essas foram as conclusões da teoria das relações humanas. Um funcionário insatisfeito, ele é ruim para a produtividade. Depois nós vamos ver que ele não é só ruim para a produtividade não, mas ele é ruim em termos de comportamento. Uma pessoa insatisfeita dentro de uma organização, ela acaba criando motins e colocando uns contra os outros, criando várias situações ruins de serem administradas. Mas a ideia então, que através da teoria das relações humanas, a organização ela tem agora duas funções, a econômica e a social. E a ideia é buscar equilíbrio interno, porque no fim das contas uma empresa precisa de lucro para se sustentar, para sobreviver. Muito nesse contexto. Então a ideia é que faça a transição, né? Então quando a gente faz uma comparação entre a teoria clássica e a teoria das relações humanas, é muito curioso, porque a clássica tratava a organização como se fosse uma máquina fechada, um sistema fechado. A teoria das relações humanas agora trata a organização como um grupo de seres humanos que interagem entre si, tá? Outra coisa, a teoria clássica enfatizava as tarefas ou a tecnologia ou a estrutura da empresa. Agora não.
a teoria das relações humanas enfatiza as pessoas e os grupos sociais. Grupos sociais é muito curioso dentro de uma empresa porque você vai encontrar sempre um líder. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez vocês vão se familiarizar. Dentro da sala de aula sempre tem alguém que tem um puxa-fila, faz mais piada, fala mais. E de certa forma ela é uma pessoa que tem características de liderança. E justamente nesse momento que ela tem características de liderança, outras pessoas passam a seguir ela. E dentro das empresas acontece isso também. Principalmente quando há convivência há mais tempo. Você percebe que esses grupos eles tendem a serem mais unidos, tá? Eu recomendo que vocês façam uma análise da comparação entre a teoria clássica e a teoria das relações humanas e eu gostaria também que vocês entendessem que é uma evolução de conceitos, tá? Quando a teoria das relações humanas surgiu, automaticamente os gestores tentavam abandonar a forma clássica de ver. Hoje a gente percebe que isso é idiotice. Você não deve abandonar o jeito clássico, você deve incorporar um novo jeito para as teorias da administração e muitas vezes renovar, revisitar alguns conceitos, tá? Em resumo, a teoria das relações humanas ela é uma teoria que deriva de um experimento, principalmente do experimento da Hawthorne. Né? O experimento de Hawthorne acontece na fábrica da GE, lá em Chicago, e todas as conclusões dessa pesquisa se torna base para a teoria das relações humanas. Tá? A gente se vê na próxima aula, que são as decorrências da teoria das relações humanas, ou seja, o que surgiu de derivado dessa daqui, ok? Até a próxima aula, falou!